Olá, meus queridos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo da água. Vamos entender esse ciclo que é tão importante para a nossa vida. Gente, a água ela está constantemente mudando de estado físico graças às variações da temperatura e da pressão. E as mudanças de estado físico são elas: fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. E o primeiro que a gente vai falar é esse aqui: fusão. A fusão, gente, ela é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. E ela acontece quando há um aumento de temperatura, fazendo com que a substância absorva calor do ambiente. E a temperatura em que acontece a fusão, ela é chamada de ponto de fusão. O próximo que a gente vai falar é a solidificação. A solidificação, ela é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido. E a solidificação, gente, ela ocorre quando há diminuição de temperatura, fazendo com que a substância ela perca calor para o ambiente. Já o próximo aqui que a gente vai falar é a vaporização. A vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode ocorrer a qualquer temperatura. Porém, gente, ela é intensificada quando a temperatura aumenta e a substância absorve calor. A vaporização, gente, vocês estão vendo aí que ela pode ocorrer de 3 tipos, que é ebulição, evaporação e calefação. E eu vou explicar para vocês qual a diferença entre cada um deles. Vamos lá. A evaporação, ela é um tipo de vaporização lenta e natural. Ela acontece, por exemplo, quando a roupa molhada, ela seca naturalmente no varal. Já na natureza, a evaporação ela ocorre na superfície de lagos, rios e oceanos. A ebulição, ela é uma forma de vaporização, porém, ela é só que um pouquinho mais lenta, mais rápida. Durante a ebulição, gente, as moléculas de água elas se agitam mais vigorosamente por causa do aquecimento. Então, a água que ferve, por exemplo, em uma chaleira, ela está em ebulição. E isso é o que a gente vai chamar de ponto de ebulição. E o ponto de ebulição da água ele é de 100%. Já a calefação, ela é a vaporização quando ela ocorre muito intensa. Ela já é mais rápida que a ebulição. E ela ocorre quando uma pequena quantidade de líquido ele entra em contato com uma superfície muito mais quente que a temperatura de ebulição. Então, ou seja, essa calefação ela vai ocorrer a uma temperatura acima do ponto de ebulição, que é 100%, 100 graus Celsius. No caso da água, como por exemplo, um pingo de água que cai sobre uma chapa superaquecida, ela não vai evaporar bem rápido. Então, isso é o que a gente vai chamar de calefação. E agora a gente vai falar um pouco sobre a condensação ou liquefação. Nesse estado físico, gente, é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. E ele ocorre com a diminuição da temperatura. E ele pode ser observado, por exemplo, quando a gente toma um banho quente. E depois desse banho quente, a gente nota que o espelho do banheiro ele apresenta um aspecto fosco, embaçado, pois ele vai ficar cheio de gotículas de água. Então, isso acontece porque parte da água quente que escorre do chuveiro evapora e se espalha pelo ar. E o próximo que a gente vai falar aqui é a sublimação. A sublimação, gente, que ela é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, ou o processo inverso, sem passar pelo estado líquido. E aqui eu trouxe esse ciclo para vocês observarem bem na natureza como que ocorre esse ciclo. Então, tá aqui, ó. A água vai, evapora, se condensa. Então, aqui há o armazenamento de água, né, na atmosfera aqui, em forma de nuvens. A partir de então, ela vai precipitar, vai cair, e a partir de então,
vai para a superfície, vai formar rios, lagos. Parte dela também vai infiltrar, vai evaporar e assim acontece o ciclo novamente. Eu trouxe essa outra imagem aqui só para vocês visualizarem bem. Aqui, ó. Aqui, essa transpiração que acontece aqui nos vegetais, na qual há essa eliminação de água, né? Para a atmosfera, formou aqui as nuvens. A partir de então, ela vai, se condensa, precipita e infiltra aqui e evapora novamente. Então, é assim que ocorre esse ciclo da água na natureza. E aqui, gente, a diferença é entre orvalho e geada. Então, quando amanhece, principalmente em dias frios, a gente vê que muitas flores, veículos, vidraças, eles amanhecem e ficam cobertos por gotículas de água. E isso é o que a gente vai chamar de orvalho. Gente, e esse orvalho, quando ele se forma, quando o vapor de água presente no ar, ele se condensa e ao entrar em contato com a superfície fria, é o que acontece, isso acontece geralmente durante a madrugada e ao amanhecer. E se a temperatura ela estiver muito baixa, aproximadamente a 0 graus Celsius ou menos, as gotículas de água que formam o orvalho, eles vão se congelar. E a partir de então, vai formar esses cristais de gelo e ocorrer o que a gente chama de geada, que é esse exemplo aqui, geada e orvalho. E chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só falar comigo.